O xadrez é talvez um dos únicos jogos onde bots destroem absolutamente, amassam, mastigam seres humanos no jogo. Mas hoje a gente tá aqui para acabar com o reinado desses bots, pelo menos de um deles especificamente, que é o Antônio no chess.com. Talvez você conheça, esse é o primeiro bot da lista de intermediários. O rating que ele dá aqui pro Antônio é de 1500 e esse cara pode ser bastante irritante de vencer. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar, te dar umas dicas e vamos tentar tirar o maior valor educativo possível da partida que a gente vai jogar contra ele, para que você também consiga vencer, ganhar suas 3 estrelas e progredir na escadinha de bots aí no chess.com. Então, espero que esteja animado. Vamos lá para a partida. Então, a gente abre com as peças brancas, o Antônio com as peças pretas. Eu vou jogar E4. Então, vamos lá. Siciliana hoje, talvez outra coisa. Ele falou, vamos jogar uma abertura, um jogo aberto. Então, E5. Vamos jogar cavalo F3, atacando o peão E5. E cavalo C6 defendendo o peão E5. Até aqui nada mais natural. A gente tem umas opções diferentes de como continuar. A gente pode jogar a italiana com bispo C4. A gente pode jogar a Ruy Lopes com bispo B5. A gente pode jogar até a escocesa com D4, que é o que eu acho que a gente vai fazer. A abertura mais recente que eu cobri naquela playlist aqui no canal é a escocesa. Talvez seja até bom. A gente tem uma chance de praticar isso. Então, vamos lá. Vamos jogar D4 e vamos ver o que ele faz. Então o lance mais comum é basicamente o único a capturar nessa posição, e a gente pode jogar de umas maneiras diferentes aqui. A gente pode recapturar imediatamente, é uma opção, e aí seguir umas possibilidades diferentes. Aí é o preto quem escolhe a variante. Ele pode jogar a Steinitz com dama H4, pode jogar bispo para C5, que seria a clássica, pode jogar a Smith com cavalo para F6, mas eu tô achando que a gente consegue uma vantagem boa contra esse bot se a gente jogar alguma abertura um pouco mais afiada. E aqui vem a primeira dica que eu tenho para te dar contra ele. Esse bot especificamente é bem mal em táticas. Ele não lida muito bem com posições afiadas, então a sua chance de ganhar uma vantagem relativamente grande só porque ele perdeu o que era um lance único ou uma resposta correta para uma tática na posição é muito grande. Então, talvez a maneira mais simples ou a mais rápida de vencer esse bot seja jogando gambitos ou coisas mais afiadas. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente tem duas opções aqui de gambitos que fazem sentido para jogar nessa posição. O primeiro é o gambito escocês, com bispo para C4. A gente basicamente se nega a recapturar o peão em D4. E se você quiser um pouco mais de teoria, entender um pouco mais profundamente essa abertura, esse tipo de posição, eu tenho um vídeo cobrindo tudo que você precisa saber para jogar o gambito escocês bem. Eu vou deixar o card aqui em cima se você quiser ver, e também tá na descrição se você quiser ver depois desse vídeo. E é isso que a gente vai jogar. Vamos começar com o bispo para C4. A ideia é que a gente está tentando criar uma iniciativa, desenvolver peças mais rápido, e aí não necessariamente recapturar esse peão tão cedo. Então, ele joga D6, é um lance decente. Tem o contraponto de que esse bispo não perde a chance de ser um pouco mais ativo. Tem umas linhas onde é útil jogar bispo para B4 e aí tentar simplificar por um cavalo que pode aparecer em C3, mas tudo bem, não é um lance mal também. Ele consolida um pouco a estrutura e se prepara para desenvolver esse bispo claro. Então, uma maneira de tentar continuar de modo acelerado nessa posição aqui é jogando C3, que mistura um pouco de umas ideias do gambito escocês, que é o que a gente vai jogar, com o gambito Goring, que é uma outra abertura na qual você faz um sacrifício de peão, talvez até um sacrifício duplo de peão para conseguir ainda mais atividade. Então, aqui depois de C3, o lance mais comum é ele capturar, e a gente poderia recapturar de cavalo. A gente sacrifica um peão no processo, mas a gente tem uma vantagem decente de desenvolvimento, as nossas peças saem um pouco mais rápido. Mas ok, ele não jogou essa linha principal, ele jogou D5. E esse é o primeiro lance inconvencional que a gente vai começar a pensar para tentar resolver qual é a melhor continuação aqui. E é disso que eu tô falando. A gente vai tentar entender exatamente o que há de errado com esse lance, e aí tentar tirar vantagem disso, mas aquela dica que eu te dei já começa a aparecer aqui, porque essa é uma posição bastante afiada, ele tá fazendo um lance inconvencional, deve ter um contraponto, então vamos tentar descobrir qual é. Então esse lance que ele fez, basicamente sacrifica o peão de volta. Esse peão está só defendido pela dama e a gente está atacando duas vezes. Tem algumas observações que a gente tem que fazer antes de capturar. A principal delas é que se a gente tomar com o peão de E imediatamente, ele tem esse lance meio chato, dama para E7, cheque, e a gente não tem uma maneira muito conveniente de bloquear, porque esse peão em D4 previne o bloqueio com bispo para E3. Então digamos que a gente jogue E por D5, dama para E7, cheque, e a gente bloqueie de dama. Ele pode trocar as damas a esse ponto e aí mover esse cavalo, porque depois dessa captura o peão em D5 está atacando o cavalo. Então, cavalo para A5, digamos, a gente pode recapturar o peão em D4. A gente fica com esses peões, um em E5 e um em D5 e um em D4, dobrados e isolados. É uma posição meio estrategicamente estranha, porque ele provavelmente consegue recapturar pelo menos um desses dois peões de alguma forma, que não é mal, mas
também não me parece uma maneira melhor de continuar. A outra possibilidade é a gente mover esse bispo e aí permitir ele capturar em E4 ou jogar bispo para D3 e defender o peão em E4. Só que aí a mesma situação meio chata acontece depois de dama para E7, cravando esse bispo que está em defesa em E4. E aí ele pode estar ameaçando F5 para atacar esse bispo. Dessas continuações, a que me parece mais vantajosa para a gente é a primeira que eu falei, na qual a gente captura o peão em D5. E aí ver o que acontece depois dessas complicações. Porque o tempo nesse cavalo é bem importante. Uma vez que se a gente mover, digamos, o bispo para D5, ele toma o peão em E4, ele tem essa ameaça aqui de consolidar esse peão extra que ele tem outro peão a mais aqui. O nosso cavalo está no ar, isso atrasa um pouco os nossos planos. Então, vamos capturar esse peão em D5. A gente agora tem equilíbrio e dama para E7, é o lance que a gente estava falando, e o que a gente calculou de primeira foi dama para D2, bloqueando. A gente poderia também voltar o nosso bispo para E2 e aí tentar manter a dama dele aqui, o que me parece agora uma ideia interessante. Essa dama aqui atrapalha um pouco a coordenação das peças dele. Se a gente jogar bispo para E2, a gente lida com esse cheque facilmente e depois a gente está pronto para fazer o roque e jogar a torre para E1 e tentar explorar o fato da dama dele estar em E7, e a gente faz com que esse bispo dele fique mais difícil de desenvolver, porque quando a gente joga dama para D2 e oferece essa troca imediatamente, a posição eu ainda acho que é um pouco melhor pra gente, só que a gente dá a chance dele resolver esse problema de modo mais fácil, porque é só ele trocar as damas e depois o bispo está pronto para ser desenvolvido também. Então vamos bloquear de bispo. Agora esse cavalo está no ar, ele captura em C3 e mantém o cavalo no ar. Então, o que a gente tem que calcular aqui é se a gente perde em capturar esse cavalo, né? Porque isso é uma peça cheia, aparentemente. Se ele capturar em B2, o nosso bispo defende esse peão, então ele não tem como ganhar essa torre. Se ele jogar C2, a dama toma em C2 e esse bispo também está muito bem defendido. Então, eu não vejo qual é a ideia dele, eu acho que isso simplesmente pendura uma peça, então vamos tomar em C6. Ele toma em B2, a gente pode tomar de bispo em B2, que é o que eu tava falando. Eu acho que ele teria dama para B4 em vez de B6, dama para B4 nessa posição aqui. É que ele não me deixa voltar só um lance, eu não posso só jogar, porque ele vai os dois de uma vez quando aperta a seta. Mas enfim, em vez de B6 nessa posição, dama para B4, cheque, aparentemente enfoca esse bispo. Só que a gente tem bispo para C3, o cavalo defende, o cavalo está defendido pela torre, e a dama dele vai ter que voltar. Então, agora a gente tem uma peça a mais. Ok, ele jogou B6 aqui, imagino para que a gente não tome B7, mas também não é o melhor dos lances. Então a gente já chegou numa posição na qual ele tem um peão por um cavalo, a gente tem um cavalo a mais e ele tem um peão a mais. Então, é uma posição, teoricamente, completamente ganha. É exatamente isso que eu estava falando. A gente não teve que ter muito trabalho para chegar numa posição vitoriosa, só jogando uma posição mais afiada na abertura, jogando um gambito e tentando criar chances táticas, que aí ele mesmo bagunça a posição e é só você, quando ele jogar o lance estranho, parar um pouco para tentar descobrir qual é a melhor maneira de tirar vantagem desse lance, que é provavelmente mal, que ele fez. Então, agora a gente já conseguiu uma posição vitoriosa, é uma questão de conversão. Então, para converter isso aqui numa vitória, a gente vai continuar desenvolvendo. A gente tem peças que ainda não estão em jogo e precisam vir para o jogo. Vamos fazer o roque logo de primeira e a gente prepara para jogar essa torre para E1 e atacar a dama dele. Ok, dama para E6, ataca o peão em C6. Se a gente jogar cavalo para C3, não vai funcionar mais, né? Porque se ele tomar em C6, a gente tem bispo para B5, cravando a dama. Então, cavalo C3 defende indiretamente o peão em C6. E além disso, desenvolve uma peça, o que eu acho que é bastante simples. Outro lance seria torre para E1. A esse ponto, como a gente já tem material a mais, vão ter múltiplos lances bons e não faz muito sentido perder tempo tentando discriminar qual é um pouquinho melhor que o outro. Então, desde que a gente não pendure nada, vamos jogar lances normais. Cavalo para C3, defende o peão em C6 indiretamente. Aqui ele joga cavalo F6, desenvolvendo mais uma peça. Agora a gente está pronto para jogar torre para E1 e criar a ameaça de cravar a dama dele ao rei, porque o rei está enganchado no centro aqui, é outra desvantagem de ele ter uma posição tão atrasada em desenvolvimento. Então, ele jogou bispo para D7 e agora se a gente mover esse bispo, a dama dele não fica mais cravada, porque o bispo dele agora está no caminho, mas a gente ainda tem a chance de melhorar a nossa peça, porque a torre vai ficar aberta. E esse bispo pode ficar um pouco mais ativo do que ele está aqui em E2. A gente pode jogar um lance como bispo para A6 seria uma possibilidade, ataca a dama dele. Eu acho que ele não tem um lugar muito confortável para jogar a dama. Digamos, dama para F5 a gente pode tomar em C6 e aí converter nossa posição assim. Essa é uma maneira simples de continuar, porque a cada troca de peça que a gente fizer, como a gente tem um cavalo a mais, vai ser muito mais fácil converter a posição. Vamos dessa maneira simples, com bispo para A6, atacando a dama dele. Ele toma em A6 e permite a gente capturar a dama. Então beleza, agora tá bem mais fácil ainda converter. Agora a gente tem uma dama e um cavalo por um bispo e uma torre. Então a gente tem basicamente essa dama
contra uma dessas torres. Então, ok. Dama para D7 seria muito atraente se esse cavalo não defendesse o quadrado. Então, a gente poderia considerar um lance como mover esse cavalo para A4, talvez. Ou até para E2. E aí liberar o ataque desse cavalo aqui, desse bispo no cavalo dele. E a gente oferece mais simplificações dessa forma. É uma maneira simples de jogar. Outro lance seria cavalo para E5, avançando uma peça simplesmente. Ou até dama para E1, atacando o peão em E6. Isso é bem interessante. Ok, dama para E1 parece bem forte nessa posição, então vamos jogar esse lance. Como eu falei, vão ter várias coisas que ganham aqui. Ele joga bispo para C4 defendendo. Agora a gente pode jogar cavalo para E5 e misturar um pouco dessas ideias, porque a gente tira vantagem desse bispo aqui, tá meio fraco nesse quadrado, né? A gente já tá atacando essa peça. E aí vamos ver como ele joga. Torre para D8 permite a gente tomar o bispo. E agora sim a gente tem ainda mais material. Agora ele defende com o rei, o peão. A esse ponto não faz nem muito sentido ficar debatendo nesses lances. Vão ter várias coisas que ganham aqui. Então eu vou começar a jogar um pouco mais rápido. Dá pra jogar cavalo para E5, cheque mais uma vez. Vamos jogar cavalo D7 agora e oferecer essa troca. Ok, vamos jogar torre para D1, trazer mais peças pro jogo. Como se a gente mover aqui, essa torre tá no ar, né? Então vamos jogar cavalo E4 agora. Se ele tomar esse cavalo, a torre dele tá no ar aqui, então agora a gente pode fazer uma simplificação massiva da posição aqui. Vamos tomar E5 com cheque primeiro para começar. Agora vamos voltar para cá. Esse cavalo dele tá cravado e tá sob grande pressão. Agora já pendurou mais material ainda. Esse cavalo não sei se podia ser defendido também. Eu gostaria de tomar esse bispo aqui, mas no momento não dá. Então vamos tomar essa torre e ganhar o resto do material dele. Vamos jogar dama para E5, trazer as peças mais perto. Ok, dá para jogar dama G7 agora, né? Vou começar tomando aqui de cavalo, qualquer coisa ganha nessa posição. Vamos jogar isso agora. Checkmate. Bom, esse final eu acelerei um pouco porque não tinha nada para discutir. É como os bots não resignam, ele continuou jogando até o final. Mas a esse ponto aqui, depois dessa pendurada, permitindo a gente tomar o cavalo, a posição estava completamente perdida. Então, eu espero que essa partida tenha sido instrutiva para você. No final das contas, foi bem fácil até, porque ele pendurou material logo no início. E isso provavelmente vai acontecer com você também, se você jogar uma abertura, um gambito ou sacrificar um pouco de material no início, ele tem a chance de pendurar muita coisa. Então, fica aí essa dica. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, deixa aí embaixo, eu gosto bastante de ler. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.